de ouvir esse pastor. Eu ia pregar hoje à noite, mas tem tempo que ele não prega. Ele viajou, e eu vi vários pregadores visitando a nossa igreja, e eu já não aguentava mais de vontade de ouvir essa figura querida, esse pastor que me parece o Spurgeon. Eu sempre olho para ele, o Fulton, eles me lembram o Spurgeon, essa barba bonita que eu não tenho. Sem comentários, né? O detalhe é que Spurgeon não tinha cabelo, né? Segundo eu ouvi falar, ele nem aceitava careca no seu seminário, tinha uma restrição. Ouvi esse boato, não sei se é verdadeiro ou não. Bom, meus irmãos, é um privilégio estar aqui nesse público, nessa igreja, principalmente pelo fato que é uma igreja reformada, fiel à palavra. Eu sempre falo que a responsabilidade de aqui está muito grande, porque um púlpito confiado a partir da pessoa do reverendo Cronos, realmente ele escrutina bem, não é qualquer um que sobe ao púlpito. No sentido não de conhecimento, porque quem sou eu, né, até eu vou aproveitar e brincar um pouquinho, posso? Só um pouquinho. Até brinquei na hora que eu cheguei lá no pastor, falei, pastor, como é que eu faço? Eu chego para pregar, está o reverendo Fulton aqui na igreja, eu fico morrendo de vergonha, isso me congela, etc. E tal. Mas realmente, meus irmãos, eu sou muito limitado, eu peço, irmãos, que tenham paciência, tá? Mas o fato é que é um privilégio estar aqui nessa igreja pregando. Acima de tudo, porque para pregar, a gente tem que estudar muito, né? Eu como sou muito limitado, para cada pregação eu digo com sinceridade aos irmãos, são no mínimo 20 e tantas, 30 horas de estudo, porque eu sinto o peso, né? O peso da responsabilidade. É uma coisa que sempre fala, o que aqui é falado talvez nunca mais poderá ser recolhido ou distribuído novamente, né? Então, a responsabilidade da pregação é muito grande. Por isso que eu gosto, né? Eu gosto quando o nosso irmão Alan fala, tem uma fala muito boa. E assim, essa igreja é privilegiada, porque tem muitos irmãos com características diferentes, né? E dons diferentes, né? E graças a Deus por isso. Então, dado esse preâmbulo, essa fala para dar um pouco, né, da gente relaxar, vamos agora abrir a palavra. Em Oséias, capítulo 10. Aliás, eu agradeço ao pastor por conceder, né, a possibilidade de falar novamente Oséias, porque na verdade nós estamos em Joel nesse mês. Só que como eu comecei Oséias no ano passado, não consegui terminar até agora, o pastor falou para eu fazer a exposição hoje em Oséias e veremos na próxima, né, como é que a gente, de repente, falar em Joel, depois voltamos a Oséias, pelo menos para fechar o livro, dado que nós estamos trabalhando por uma profecia que para mim é uma das mais belas da Bíblia. Nós pensamos como que Deus demonstrou o seu amor para o seu povo e para nós, através da vida de Oséias, é realmente algo que nos faz derramar lágrimas, né? Tamanho é esse amor misericordioso de Deus e sua graça inefável. Na última vez que nós fizemos a exposição da palavra, nós falamos da primeira parte desse capítulo, e hoje nós falaremos do versículo 9 em diante. Entretanto, para que possamos ter, pelo menos quem não esteve aqui no dia, mas os que não vieram, terem pelo menos uma ideia do contexto, vamos ler todo o capítulo 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Capítulo 10, profeta Oséias. Diz o texto: Israel é vide luxuriante que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal.
Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai um campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos, assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Senhor, pedimos agora que o Senhor nos ilumine nesse momento, Senhor Deus. Que estejamos todos em oração para ouvirmos esta palavra e podermos aprender mais da Tua graça misericordiosa em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos irmãos, é um texto que eu, por evocar diversos assuntos, diversas histórias e diversos locais, ele é um pouco complexo. Evidentemente, nós não teremos tempo de explorar todos esses aspectos, mas pelo menos em alguns pontos nós desenvolveremos alguma ideia para tentarmos entender mais claramente. Mas é interessante que o capítulo 10, ele é um capítulo que, acho que é uma expressão que talvez o nosso irmão Reinaldo gostará muito, é o capítulo da auditoria espiritual final. Nós aqui estamos no final de uma nação que por séculos e séculos foi uma nação desobediente a Deus. E quando se fala em auditoria é aquele momento, né, que todos nós que trabalhamos em empresa e etc., temos aquele arrepio, né, que é quando as nossas ações, as nossas contas são verificadas e onde as coisas erradas são encontradas. E aqui Deus está fazendo esse aviso final contra o povo de Israel. Nós teremos daqui para frente já uma mensagem, né, a continuidade da mensagem da graça do Senhor a essa nação, mais uma forma de esperança. Como ele já fala aqui nesse capítulo, nós veremos pelo menos uma esperança que viria no futuro. E nós todos sabemos que essa esperança se concretizou na vinda do Senhor Jesus. Mas nesse momento agora, o Senhor mostra que aquela nação, ela é insuficiente por si própria para buscar ao Senhor. Se não fosse a graça misericordiosa de Deus, nós todos estaríamos fulminados com essa nação. Então, o texto começa dizendo: desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Essa história eu cheguei a relatar aqui alguns domingos, inclusive na parte da manhã, sobre a história de Gibeá. Uma história extremamente triste e extremamente dolorosa, contando o quanto aquele povo separado por Deus, amado por Deus, caminhou para o mesmo caminho daquelas nações que
que ali habitavam em Canaã. Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, conforme está lá em Juízes, capítulo 19 e 20. E eu vou resumir bem a história, tá? Na outra vez que aqui falei, eu teci detalhes, né? Até não foi muito bom, tinha umas crianças aqui que ficaram meio apavoradas. Mas a história de Gibeá é uma história seguinte: um levita, cuja esposa tinha se afastado, separado dele, foi atrás da sua esposa, sua concubina. Ela tinha ido para a casa do pai dela. E ele foi reatar o seu laço matrimonial com aquela concubina. E depois de festas e festas, eu não vou entrar nos detalhes, eles voltaram para casa, o levita e a sua concubina. E ao entardecer, né, inclusive um dos servos que ali estava propôs: vamos parar aqui nessa cidade, que é uma cidade onde podemos descansar até o amanhecer, porque não é bom caminhar à noite naquela época, como hoje, né, em vários locais também não é muito bom a gente caminhar à noite, pelos riscos, né, os perigos e tudo mais. E aí ele falou: não quero, porque essa aqui é uma cidade que não é do nosso povo. Nessa época está se referindo à cidade onde os jebuseus moravam. E aí ele decidiu caminhar um pouco mais até Gibeá. Por que Gibeá? Porque Gibeá era uma cidade localizada na tribo de Benjamim. Sendo tribo de Benjamim, era do povo de Israel. Então aqui é a nossa casa. Mas qual não foi a surpresa quando ele lá entrou? Primeiro, não foi recebido por ninguém. Mais tarde chegou um senhor já de idade e convidou-os para entrar na casa deles. Falou: é melhor vocês entrarem. Ou seja, aquele senhor conhecia o nível de pecado daquela cidade. E eles entraram. Mas mais tarde, o texto fala: os homens daquela cidade, filhos de Belial, começaram a gritar à porta e a tentar derrubar a porta para que aquele levita, e eles clamavam: tragam esses homens para fora para que possamos abusar deles. Meus irmãos, é o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Aqui nós temos a mesma história de decadência espiritual de uma cidade, e por que não dizer de uma tribo, e por que não dizer de uma nação. O que acontece é que no final das contas, a concubina daquele levita foi empurrada para fora pelo dono da casa e foi estuprada. Então vou tentar dizer uma palavra não muito chocante para as crianças que estão. Então, no final das contas, esse levita pegou a sua esposa e separou partes do seu corpo e mandou para cada uma das tribos de Israel. Esse é o episódio de Gibeá. Episódio chocante. O episódio que levou uma guerra civil que quase exterminou a tribo de Benjamim. E nós vemos a graça manifestada por Deus, até mesmo nesse aspecto, porque quem foi o rei depois que surgiu antes de Davi? Foi o rei Saul, que era da tribo de Benjamim. Então, meus queridos, aqui está mostrando, isso foi logo no início da colonização da terra prometida. E é interessante que antes do capítulo 19 de Juízes, cita também o caso da tribo de Dan, que entraram na casa de um levita, roubaram os ídolos, assim como o levita, que era o sacerdote daquela casa do Senhor que ali estava, e levaram, e ali começou o incipiente, a semente da idolatria que dominou aquela nação por séculos e séculos. Então, por isso que o texto fala, desde os dias de Gibeá, essa idolatria, esse pecado não é coisa atual, isso permanece já por séculos e séculos. E o texto coloca: ó Israel, é nisto permaneceste. Ou seja, o que o profeta está dizendo, que Deus está falando por meio da boca do profeta, é que a permanência do pecado daquela nação é uma permanência que já era duradoura. Deus é tão unânime que Ele suportou por séculos e séculos esse pecado. Nós vemos quanto Deus é misericordioso, mas ao mesmo tempo nós podemos, eu gosto sempre de fazer as aplicações imbuídas durante o texto, né? E nisso permaneceste. Isso não é diferente da nossa vida. Quantas vezes nós permanecemos no pecado dia após dia, mesmo quando salvos? Eu gostei de uma expressão que o reverendo Paulo usou aqui na semana passada, né? Muitas vezes nós temos vários pecados,
e muitas vezes temos os chamados pecados de estimação, né? Eu sei que é um termo que tenta de alguma forma dar uma luz assim, né, bonita na coisa, não, mas é algo que muitas vezes nós cultivamos e permanecemos aquilo dia após dia, ano após ano, esquecendo que um dia haverá cobrança. Portanto, meus queridos, nós devemos atentar quanto a esse risco em nossas vidas. Muitas vezes o pecado entra por coisas pequenas, coisas aparentemente insignificantes, e permanece em nossa vida, nossa família, cujo resultado pode ser algo terrível, como é o caso dessa nação. A nação do norte, Israel, que começou com uma tribo cultivando o ídolo de um levita, que começou com o pecado de Gibeá, agora ela toda já está contaminada por esse pecado, ao ponto que Deus já não mais suportará essa transgressão e entregará o povo à Assíria. O reino da Assíria, não Síria, viu meus irmãos? O reino da Assíria já estava às portas para o domínio desse povo. Meus queridos, aí o texto continua: castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da sua dupla transgressão. Esse termo desejo é interessante, que é um equivalente ao que ocorre em Deuteronômio 12:15, seria fome por carne. Evidentemente aqui, a gente até estava conversando sobre isso hoje pela manhã, né? A Bíblia tem uma linguagem que é antropomórfica, ou seja, Deus de alguma forma faz a sua revelação, e muitas vezes essa linguagem tem que se aproximar de nós de alguma forma, muitas vezes não exatamente como é Deus. Evidentemente, quando se fala em desejo, na nossa mente, na nossa concepção, nós imaginamos algo que traz uma satisfação por conta dele próprio. Na verdade, esse termo desejo está relacionado à justiça de Deus. E eu lembro muito lembrei muito desse versículo do sermão, famoso sermão de Jonathan Edwards, né? Sobre o pecador nas mãos de um Deus irado. Seria a semelhança daquela ilustração famosa desse pregador, o alívio de Deus em cumprir a sua justiça, né? O alívio de Deus, como diria aquele pregador, quando está com aquele pecador, como se fosse o Deus segurando, ou no caso, né, fazer uma analogia, o homem segurando um inseto nojento, uma barata na sua mão, com fogo embaixo, aguardando o tempo para soltar aquele inseto que é fogo. É a mesma situação, ou seja, é o cumprimento da justiça de Deus exatamente como planejado. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. O mundo não entende. Quando nós falamos sobre Deus, né, na visão do mundo, sempre aquela ideia do Deus amor, que de fato Ele é um Deus de amor, do Deus que qualquer coisa pode ser perdoado, sem nenhuma motivação por trás, mas não, a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus de amor, sim, mas é um Deus justo, e é um Deus que se ira pelo não cumprimento do seu mandato, pelo menos pela tentativa do cumprimento, do não cumprimento do seu mandato, porque todos os seus desígnios estabelecidos são cumpridos. Ele é rei absoluto desse universo, e na verdade o que nós temos aqui é uma nação que por séculos e séculos cuspiu na face de Deus, através da idolatria, através da permanência de uma abjeção total a Deus, ao ponto que muitos já não se importavam mais com Deus, e o retrato dessa imagem é muito clara, quando nós vemos, por exemplo, Jeremias relatando lá no sul, né, no exílio do sul, aquela saída, quando o povo chegou e realmente desafiou a Deus, que enquanto eles idolatravam aqueles ídolos, eles eram abençoados. Você viu os bolos para a rainha dos céus, ainda usa essa expressão, né? Eles eram abençoados, mas agora, enquanto tentavam servir a Deus, só havia punição. Essa é a visão do mundo. Essa é a visão que o mundo tem, ou seja, na verdade, esse Deus não serve para nós. Essa é a visão do mundo, meus irmãos. E aqui, quando o texto fala, quando eu punir por causa da sua dupla transgressão. Alguns autores interpretam essa dupla transgressão como sendo por causa do bezerro em Dan
e Betel. E eu já falei muito sobre isso, né? Ou seja, um bezerro de ouro, quando houve a separação dos dois reinos, Jeroboão, para evitar que o reino do norte, as pessoas que ali estavam, fossem até o reino do sul, até Jerusalém, para adorar, como era o mandato, né, da lei mosaica, o que Jeroboão fez? Pôs um bezerro de ouro lá no norte, no extremo norte, lá em Dan, que era o limite norte de Israel, e um bezerro de ouro em Betel. O bezerro de Betel era mais famoso. Por quê? Ele ficava mais próximo a Jerusalém. E eu creio que muita da influência de idolatria do povo do sul foi devido também a esse bezerro de ouro lá do sul. Mas o fato é que esses dois bezerros, esses dois centros de adoração idólatra, foram o símbolo da perdição daquela nação. Tanto é que nós vemos várias vezes falando sobre o bezerro de Betel. É esse bezerro, tá? Mas havia também um lá no norte, lá em Dan. E, na verdade, meu entendimento, e alguns também corroboram nessa interpretação, que na verdade quando se fala em dupla transgressão, foi a dupla transgressão do reino norte. Qual que seria? Seria, primeiramente, se afastar de Deus. E segundo, se afastar da monarquia davídica. Porque a monarquia davídica foi estabelecida por Deus como sendo aquela monarquia da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos a dupla transgressão revelada nessa palavra. Aquele povo estava a caminho da sua derrota. E continua, porque Efraim, no versículo 11, era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Efraim se refere, uma figura se referindo a Israel. E quando fala trilhar, era aquela eira onde havia palha, onde se separavam os grãos, né, da palha. E evidentemente, quem já viu, por exemplo, um gado, né, um bezerro, entrando em um local para comer, geralmente com fome, é interessante. O bicho chega pulando mesmo. E aqui imagina a imagem do bezerro numa eira cheia de palha, ele pulando e ao mesmo tempo se alimentando dos grãos que ali estavam. Essa é a figura. E coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. O jugo seria, na verdade, como se fosse um pedaço de madeira, ainda era usado até há pouco tempo aqui mesmo no Brasil, em que colocava dois animais pareados. Isso era muito comum para fazer, primeiro, treinamento de animais que não eram muito afeitos, né, a esse serviço, então se colocavam junto com o outro e com isso os dois andavam pareados, né? E era exatamente a forma de lavrar o campo. E aqui mostrando que Deus, então, de certa forma, colocou colocou o jugo para trabalhar duro, assim como Judá, nesse caso, está representando o patriarca Jacó, e Israel, Judá, é uma representação das 12 tribos, mostrando que, de alguma forma, tanto a nação do norte quanto a nação do sul foram atreladas juntas e, de alguma forma, estavam indo para o mesmo caminho. E, de fato, nós vemos como aconteceu depois, né, Judá, mais tarde, foi tomada pelos babilônios, né, praticamente 140 anos depois. Então, o texto continua. Então diz: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. No meio de tanto anúncio de tragédia, aparece uma luz. No meio de tanta miséria, de tanto pecado, novamente a luz brilha. Olhem só, é tempo de buscar ao Senhor. Mas antes de chegarmos lá, diz o texto: ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio. Pousio significa repouso, né? Campo de pousio era comum, e hoje está se perdendo essa prática, né? De tempos em tempos, de anos em anos, havia um ano em que se dava o repouso, ou seja, havia aquele tempo que você plantava e depois ficava um ano sem plantar, para que houvesse a recuperação da terra. Por isso o nome pousio, né? Então, depois dessa recuperação da terra de um ano, a terra estava dura, provavelmente cheia de
ervas e tudo mais. Então era o tempo em que você passava o arado e aquela terra novamente estaria próspera para o plantio novamente. E aí, o que Deus está mostrando é semeai para vós outros em justiça. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de toda essa história, todos esses séculos, ainda há esperança. O Senhor Deus diz ao profeta, através da boca do profeta: semeai para vós outros em justiça, saiam desse caminho, voltem para a justiça que vocês negaram há séculos. Ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Meus queridos, sempre é tempo de buscar ao Senhor. Sempre. Eu acho que aqui está uma das aplicações mais importantes desse texto, é que a graça do Senhor está sempre diante de nós. Mas haverá um tempo que essa graça não mais será ofertada. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus longânimo. Mas Deus é um Deus justo. E chegará um momento, como chegou para esse povo, em que o tempo de buscar ao Senhor se encerrou. Haverá um tempo em que, a semelhança desse povo, não mais haveria chance deles retornarem à prática da submissão ao Senhor, porque naquele tempo o exército assírio já estava às portas. Meus queridos, esse chamado é para nós hoje também. Gostaria de trazer à mente dos irmãos: é tempo de buscar o Senhor, é tempo de mudar o nosso estilo de vida, é tempo de nós sairmos definitivamente deste mundo, não significando que nós seremos ermitões, mas sairmos das práticas deste mundo e de fato convertermos ao Senhor. A oportunidade ela sempre é apresentada, mas terá uma hora que o Senhor Deus retirará essa oferta. Eu digo sempre, aquele que ainda não se encontrou com o Senhor Jesus, esse tempo é agora. Assim como aquele povo teve a oportunidade, nós temos essa oportunidade hoje. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. O Salmo 119, versículo 126. É muito interessante que ele fala: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. O Senhor Deus intervém neste mundo. E se os irmãos começarem na mente, relembrarem do que nós temos vivido nesses tempos, o quanto a lei do Senhor tem sido ultrajada, o quanto o Evangelho tem sido pisado mundo afora, meus irmãos, o tempo está próximo. Essa mensagem que era pregada no Novo Testamento, na igreja primitiva, pregando século após século, hoje podemos dizer a mesma coisa: o tempo está próximo. Portanto, é tempo de buscar ao Senhor. Nós falaremos sobre isso mais tarde. A necessidade de mudança em nossas vidas. Mesmo você que já se entregou ao Senhor Jesus, que a sua vida já pertence ao Senhor Jesus, é preciso nós buscarmos mais o Senhor dia a dia. É preciso, como nosso irmão falou, nós temos a consciência plena da nossa insuficiência, em entendermos que sem Jesus Cristo na nossa vida, e como diz o nosso irmão Fogo na sua oração, adorando dia após dia, não somente no domingo. Isso quando vem domingo. Muitos hoje estão, inclusive, crendo no Senhor Jesus, ou pelo menos se dizem, estão distribuídos aí mundo afora, curtindo sei lá o quê, às vezes até futebol, com muita tristeza, até mesmo dentro da igreja a gente tem visto isso, até mesmo com pastores que trocam o dia do Senhor pelas diversões mundanas. Meus queridos, há necessidade de mudança. É o que esse texto nos diz. É o que esse texto dizia aquele povo e nos diz até hoje.
Versículo 13. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Esse texto é interessante, dá uma aplicação muito bonita também. Como é que você pensa na sua vida que ao praticar a iniquidade você vai colher coisas boas? Evidentemente a gente não pode pensar, né, que toda tragédia que ocorre é em virtude do pecado. O próprio Jesus mesmo disse lá, quando falou sobre a torre de Siloé, né, que caiu, que não significava que aquilo era devido ao pecado daqueles homens. Mas nós temos que entender claramente que se nós semeamos fofoca, nós colheremos fofoca. Se falamos mal da liderança da igreja, nós teremos consequências nas nossas famílias. Se nós imergirmos na prostituição, seja uma prostituição física ou mesmo virtual, as consequências virão para os nossos olhos, nossas vidas e nossas famílias. O adultério, destruição de lares. Meus irmãos, não há como você semear o pecado e não colher de alguma forma isso de volta. Por isso que é importante aqui falar: arastes a malícia, colhestes a perversidade. O fruto da manutenção do pecado em nossas vidas é a destruição de nossas vidas e, quiçá, de nossos lares. O Senhor pode, inclusive, e não poderia dizer que são poucos exemplos que eu tenho já visto em minha vida. O Senhor pode, inclusive, rejeitar os teus filhos pelos pecados ocultos da sua família. Muito cuidado com isso. Por isso que é importante nós, como sacerdotes dos nossos lares, como pais, como mães, nós sempre lembrarmos disso aos nossos filhos, que há necessidade de nos prostrarmos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas terríveis que acontecem na igreja, eu também já pude presenciar situações como essa, é o semear discórdia. Como isso é terrível na igreja. Como é terrível você ver um membro da igreja, de repente, semeando discórdia com relação à liderança, ao pastor. E olha, quantas vezes eu já vi Deus punindo a geração dessas pessoas por causa disso. Não brinquem com essas coisas. É tempo de buscar ao Senhor. A colheita de malícia resulta em coisas ruins para as nossas vidas. Meus queridos, o texto também fala de algo importante: porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Ao rei de Israel era proibido ele ter noção, em termos numéricos, de quanto era o seu exército. Por isso que Davi foi punido quando ele fez aquele censo dos guerreiros lá da nação. Porque já desde o Antigo Testamento o Senhor colocou que ao rei era proibido ele confiar nos seus cavalos e nos seus homens. Por quê? A confiança nossa, como era daquele povo, deve ser no Senhor. O livramento, e nós vemos diversas vezes no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, o livramento das dificuldades na vida, e muitas vezes do isolamento que era feito das cidades por exércitos, não eram feitos pelo homem, mas por Deus. Era Deus que intervinha de forma miraculosa e livrava aqueles povos quando eram fiéis ao Senhor. Portanto, o que esse texto nos traz é a mesma mensagem hoje. Nós não podemos confiar nas nossas forças. Nós não devemos confiar no que nós temos. E é uma situação muito comum que nós temos. Muitas vezes nós confiamos na nossa conta bancária. É uma coisa interessante. E graças a Deus eu não vejo isso aqui nessa igreja. Estou falando com toda sinceridade de coração. Tá? Mas é muito comum quando a gente começa a ter uma estabilidade, nós nos esquecemos de Deus. É por isso que lá em Provérbios fala, para que Deus não deixe ser pobre e nem rico, porque sendo pobre vai roubar e vai maldizer o nome do Senhor, e sendo rico vai esquecer do Senhor. E a tendência nossa é essa, quando nós temos muita coisa em nossas mãos, nós começamos a nos preocupar com as nossas coisas, nos preocupar nesse mundo, e esquecemos de Deus. Meus irmãos, eu não estou falando aqui para você sair agora e doar o seu dinheiro todo, não é isso não. Estou falando tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que nós temos deve ser usado para o Senhor, para a glória de Deus. E o texto continua:
Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã. Salmã era o chamado Shalmaneser da Assíria. Destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. Não há uma identificação clara de que local seja esse Bet-Arbel, mas o fato em si é muito claro. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos, e que muito provavelmente foi o que aconteceu depois com o povo de Israel. O que acontecia? É uma narrativa chocante, mas é fato. Aqueles soldados que invadiram da Síria, eles pegavam os meninos e quebravam a cabeça daqueles meninos nas pedras, em frente às mães, e depois matavam as mães de forma semelhante. Então, muito provavelmente, grande parte daquele povo de Israel sofreu a mesma consequência de morte. E é isso que o texto fala: olha, o que aconteceu nesse episódio histórico vai acontecer com vocês. Entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, porque a coisa já está às portas. Essa destruição é virtude do pecado. E continua assim: vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. Por que fará Betel? Era o local de adoração do bezerro de ouro, onde Jeroboão, logo que separou o reino do norte, colocou, além de Dan, colocou em Betel, como eu já disse, perto de Jerusalém, um bezerro para adoração, para que o povo do norte não fizesse peregrinação até o reino do sul, até Jerusalém, e de repente retornasse à monarquia davídica, que é o que ele temia. E o texto é claro: assim vos fará Betel, ou seja, a adoração de Betel será a destruição dessa nação. E é interessante que nós temos uma narrativa também na última exposição, que essa palavra, ela tem uma conjugação que no final ela significa casa de loucura. Ou seja, o povo era tão, assim, a idolatria cega tanto as pessoas, que é como se elas fossem loucas. E de fato, quando a gente pensa na idolatria, você vislumbrar toda essa criação, como diz o salmista, né? E não entender que há algo muito mais nobre por trás, algo muito superior, que é o nosso Deus, é uma loucura. Como diz o pastor agora há pouco, né, o nosso irmão Benedito, que assumiu a CAPES, ele é criacionista. Na verdade, ele, na visão dele, ele defende o design inteligente, mas ele é criacionista. E de fato, a rejeição dele é assim, quase que total no meio universitário. Não significa, e é bom deixar claro, eu falo isso por experiência própria, não significa que todos que estão na universidade são ateus ou evolucionistas. Aliás, eu lembro que uma vez participei de uma banca e tinha um colega que escreveu um texto lá, e o texto era evolucionista. Depois, em particular, conversei com ele se ele cria realmente naquilo, e você vê que ele não tinha a mínima ideia do que era evolucionismo. Então, muitas vezes, é aquela defesa de algo que você escuta e torna uma verdade, mas sem entendimento. Então, meus queridos, assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Na verdade, nesse momento histórico, né, a gente já viu um texto em Osés que fala que o rei já não tinha poder nenhum. Nesse momento histórico já havia troca de poderes, e o rei já era uma figura passiva, uma figura quase ilustração da nação, não tinha mais poder nenhum, e a nação estava realmente indo para o buraco. Então nós fizemos várias aplicações durante a exposição, e eu gostaria de concluir frisando o que nós temos lá no versículo 12, o texto que diz: porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O texto diz, ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Esse texto se refere a Isaías, capítulo 49, versículo 8. Evidentemente que ele está falando sobre o tempo do Evangelho, mas nós podemos fazer uma aplicação para nós também. Meu querido,
essa oportunidade está sendo dada hoje. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. O Senhor Jesus está voltando. A profecia de Oséias apontava para a relação do Senhor com a sua igreja. A profecia de Oséias apontava para a graça inefável de Deus em nossas vidas. Meu querido, hoje é o dia oportuno. Não deixe para amanhã. O Senhor Jesus Cristo, Ele está te chamando. Oremos. Senhor Deus e Pai,